Eu sou uma pessoa que tem lidado com muita gente, né? A gente me liga, pede conselho e graças a Deus eu tenho um legado de não só falar de Jesus, mas mostrar Jesus através de quê? Através do milagre, né? A minha própria convivência de muita batalha, muita luta, não é fácil. Você sabe que os evangélicos cristãos, o próprio Jesus orientou o que nós íamos passar por seguir a Ele, né? Todos que são contrários a Ele não compreendem, que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus. O negócio deles é diferente, entendeu? São pessoas cotadas para perdição, né? Só quando eles morrem é que eles têm noção dos erros que praticaram, que o salário do pecado é a morte. E quanto mais você erra, mais você afunda. Você não vai conseguir se levantar errando, em hipótese alguma. É como você estudar. Você está estudando, mas todos os deveres que você faz são errados. Seu questionário, as perguntas são tudo erradas, sua matemática tudo dá errado. Quer dizer, você não vai esperar que um professor ou uma professora vai dizer, olha, você agora está na série tal, você cresceu. Como que você cresceu no erro? Não tem como. E Deus, que nem os anjos ele poupou, nem os seus anjos ele poupou. E Jesus foi claro, ele disse que os céus e a terra podem até passar, mas a palavra dele não vai passar. Então, ou nós fazemos o certo, ou vamos, como Judas Iscariotes, como Corá, Datã, Birão, Sansão, tantos outros, né? Foram até morrer, não procuraram consertar. Como é que eu conserto? Olhando para o que Deus fala. Deus fala para você amar seu inimigo, é uma tarefa pesada, né? A pessoa está ali querendo te prejudicar, a pessoa está ali querendo te massacrar e você ainda tem que amar essa pessoa, mas é o protocolo do céu. Se eu não fizer, eu estou perdido, né? Eu tenho que aceitar o que Deus está falando comigo. Outra coisa, eu e a Jeane, a gente conversa muito em casa sobre a palavra de Deus, né? Ela tem que estar colocando muitas mensagens também em casa. A Natasha também, nosso canal de YouTube, está trabalhando de vento em popa, mas hoje é uma batalha contra a verdade. As pessoas não querem a verdade, as pessoas querem melhorar de vida. Eu quero estar bem, mas sem Jesus, entendeu? Não é com Jesus. Até você vai à igreja, mas se é aquela igreja que o pastor abre a Bíblia e fica falando, não presta. Esse tipo de culto não presta. O que presta é aquele que só canta, pula, cada um fala uma bobeira para o outro e tal, né? Essa então, olha, Deus tem um plano contigo, o que mais se ouve, mas não disse, Deus falou para você mudar. Isso não fala. Então a pessoa acha, desde aquela palavra, somos salvos pela graça, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso ter 5 mulheres, eu posso beber, eu posso arrebentar com A, com B, porque pela graça eu vou ser salvo. Gente, eu acho que tem que olhar as coisas direitinho, né? Nós somos falhos, mas é preciso olhar a coisa mais direitinho. Se a porta é estreita, não passa nada, e aí? Entendeu? Não é que não, agora pode soltar o frango porque somos salvos pela graça. Como é que vai ser isso? Então não precisa honrar pai, honrar mãe, não precisa perdoar. Quando Pedro disse para Jesus, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Disse não, 70 vezes 7. Não, Pedro, larga o couro que vocês agora são salvos pela graça. Não, não é assim. Eu tenho que olhar as coisas direitinho.
E quando tudo que você faz de errado cai na sua conta. Por exemplo, hoje você me dá um tapa na cara. Com certeza você deve levar 3, 4, 5, 6 por aí afora. Porque tudo aquilo que você plantar, você é obrigado a colher. É desse jeito, não tem esse negócio. Se eu plantei a mentira, eu vou colher a mentira. Se eu enganei, eu vou colher o engano. Se eu não devolvi para Deus o que é dele, também não vão devolver o que é meu. Não tem. É assim que funciona. Você não quer entender isso. Por isso que eu já apanhei, já fui chamado de tudo quanto é nome. Eu estou vivo. Cheguei aos 70 anos. Graças a Deus. E se assim Deus permitir, agora em junho eu chego a 71. E pretendo ir mais longe, mas falando a verdade, crendo na verdade, fazendo o que é bom. Não tem outro jeito, gente. E isso respinga a falha do Jó. Jó nunca pecou, mas a falha dele levou a família à perdição. Ele mostrou a falha dele lá em Jó capítulo 3, quando ele disse: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E o Provérbios 3:5 diz para confiar em Deus de todo o teu coração. Quando você confia em Deus de todo o teu coração, você vai descobrindo erros em você, você vai lutando contra eles. Você descobre que seu cabelo, as mulheres, né, descobrem que o cabelo está caindo. O que elas fazem? Deixa cair? Vai lutar de unha e dente para poder o cabelo não cair, o que caiu crescer. Agora você descobre seu erro, não luta contra ele, vai ver que ele já vem lhe dando prejuízo há anos. E outra, toda pessoa que Deus colocar no seu caminho para mudar a sua vida, o diabo vem e apronta um negócio para tirar essa pessoa. Só depois que você vai ver que você não devia ter feito aquilo que você fez. E aí agora é tarde. Agora é tarde. Lembra de Sansão? Deus vai me livrar dessa vez como já me livrou de tantas. Só que ele não sabia que Deus, já o Senhor, tinha se afastado dele. A meta de Deus, o propósito de Deus, a visão de Deus é que você viva em paz. Amém? Por isso que o Paulo diz que ele já tinha se contentado em ter muito, ter pouco, ter fome, ter fartura, ele já tinha e o Davi, né? Ele veio dizendo lá no Salmos 1, dizendo o seguinte: só é feliz quem não anda segundo o conselho do ímpio. Vez o ímpio te dá um conselho, faz assim, você vai se dar bem, vai crescer. Irmão, Jesus disse: em mim, na desonestidade, você se algema com seu próprio erro. Tem pessoas que não podem mais andar livre em lugar nenhum, porque se algemou. É tanto inimigo que a pessoa não tem mais onde correr. Ninguém acredita mais em você. Ninguém se arrisca mais a te ajudar, porque não confia em você. Você está entendendo? E Deus, como é misericordioso, às vezes levanta alguém para estruturar, para não deixar você afundar. Aí você, irmão, acabou. É preciso acordar. Amém? É preciso acordar, fazer o que é certo. Enquanto você seguir o conselho do ímpio, você não pode reclamar da vida. A igreja, bem-vindo. A igreja, a pessoa, não, porque lá roda, pula, revela. Irmão, o que Jesus mandou fazer? O que ele mandou fazer? Ide por todo mundo
e pregai o Evangelho. É isso. É igual a mulher. Às vezes Deus põe uma mulher na vida do homem para levantar aquele homem, para abençoar aquele homem. Ele, ao invés ele conheceu a mulher? Conheci. Você está sozinho? Estou. Está solteiro? Estou. Então você conheceu essa mulher, você não tem nada que perguntar sobre o seu passado. Isso não te interessa. Daqui para frente eu vou cuidar dela. Se eu descobrir um defeito nela, eu vou orar a Deus. Eu ouvi um testemunho do camarada que tinha uma mulher. A mulher bebia, fumava, cheirava, vivia na Cracolândia. Negócio sério isso. A mulher chegava em casa e ele namorava ela assim mesmo, do jeito que ela estava. E o pessoal, rapaz, essa mulher aí, tu não sabe de nada, cara. Essa mulher bebe, fuma, cheira. Essa mulher, você me perdoa, mas eu vou falar. Tá? Essa mulher já deu para A, deu para B, deu para C, deu para... Irmão, larga essa mulher, você está enganado, você está enrolado. E ele disse assim, eu vou orar por ela. E ele chegava em casa, não achava roupa lavada, não achava comida, não achava nada disso, porque a mulher não estava em casa. Ia procurar, lá estava na Cracolândia. Quantas vezes ele foi na Cracolândia atrás dela? Rapaz, você é maluco, se eu trouxe seu corno, seu isso, seu aquilo, eu estou orando por ela. Então, uma pessoa que ama, batalha em cima disso. Não é vou arrebentar no pau, vou fazer isso, vou fazer isso. Você está errado. E outra coisa, todo homem precisa de Deus como uma mulher também. E o homem que maltrata a mulher, que pisa na mulher, Deus não ouve a oração dele. Não ouve. Sabe o que aconteceu? Esse homem ficou 10 anos orando pela mulher. Depois ela deu um testemunho. Ele não me deixou. Ele orou 10 anos por mim e hoje eu sou de Jesus, junto com ele. Às vezes você está jogando uma pérola fora por causa da boca dos outros. E vice-versa, às vezes é marido também. Você não tem força contra o diabo. Você não sabe orar. Você não sabe lutar. Você sabe espraguejar. Você sabe bater. Sabe dar tiro, facada. Você sabe fazer essas coisas. Mas orar a Deus, você nunca experimentou isso. E às vezes você está perdendo uma pérola. A pessoa que está no seu caminho para te levantar. Uma pessoa que faz qualquer negócio para te ajudar. Você está jogando fora. Não pode fazer isso. Então isso aconteceu. Até o Senhor Deus, vamos lá em Jeremias 1, porque às vezes você tem uma mulher, geralmente os homens antigamente diziam assim, vou para casa que dando encrenca. Olha só como é que ele já chama a mulher, dona encrenca. Ele já está amaldiçoando a pobre coitada. Não pode fazer isso. Gente, eu posso falar sobre família, eu conheço família. Eu tenho 70 anos de idade. Eu sou avô de 12 netos, a maioria tudo maior do que eu. Em Niterói, então, tem cada um bipelão. Eu sou bisavô de 11 bisnetos e netos. Tem um bisneto maior que eu. E tem outros que está chegando aí também, mais um bisneto, não sei se é macho ou fêmea, está chegando aí. E sou pai novamente, né? A Letícia fez 6 anos. Então eu tenho a experiência de ser pai, de ser avô, bisavô, de ter família, como tratar uma mulher. Entendeu isso? Eu posso aconselhar você até de olho fechado. Como eu posso aconselhar uma mulher também, o que é ser uma dona de casa. Amém? Então, lá em Jeremias, no capítulo 3,
Todos os seus erros, seja homem, seja mulher, é que está acabando com você, é que não deixa você ser feliz. Você planta coisa que você, não, agora eu venci. Não, irmão, você vai ter que colher isso aí. Quando chegar a sua vez, você não vai aguentar, é mais um sofrimento. Pastor, eu já tive uns 200, então vai por 201 agora. Então você é que planta, aí você fica, mas o que é isso? O pouco que você plantou. Você agora vai ter que colher. Bom, bem-vindo. Tem que prestar atenção nisso. O capítulo 3 de Jeremias diz assim, ó, eles dizem, achou aí? Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela ausentar-se dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Você aceita essa mulher de novo? Ele está perguntando. Não se poluirá de toda aquela terra, não fica feio para você não? Ela se envolveu, fez um monte de sujeira, isso não vai ficar feio para você não? Pois é. Então ele diz, ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Você também, moço, você se lambuzou, você fez tanta besteira, e você veio, eu te aceitei, chamei você pelo nome, você é meu. E por que você não pode agora também perdoar? Por que você não pode tratar bem? Quando tem filho, então, essa aí é a mãe do seu filho, é a mãe da sua filha. Respeita isso. Está indo na conversa de quem? Dos outros, parente. Está fora disso. E muitos vão à igreja e dizem que é cristão. Como é que pode um negócio desse? Muitos na hora do aperto, meu Deus, mas como? Então não é assim. Vamos olhar agora daqui para frente. Lá atrás não quero saber de mais nada. Acho que é, vamos ver aqui, Isaías 43, se não me falha a memória. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Diz assim: acharam? Não vos lembreis de que, gente? Das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Amém? Agora sairá a luz. Como é que é, pessoal? Porventura não a saberás? Eis que porei um caminho ao deserto e rios no ermo. Se agora tem um caminho, você agora não vai morrer de sede, é tudo novo. Mas fica você catucando o passado, catucando. Eu, quando namorei a Jeane, noivei, eu não fiquei perguntando a ela, e aí, namorou quantos antes de mim? Já te beijaram? Já isso não me interessa não, irmão. O que me interessa, dali para cá, por isso que a gente está junto, casado há 7 anos. Entendeu? Se você ficar cavucando, você vai achar, irmão. E a terra que você tira, você não consegue botar ela no lugar de novo. Ela estava arrumadinha, você que mexeu. Tem que mudar isso. Trabalhar com sabedoria.
regar ao que te é favorável. Você pode estar estragando uma coisa que depois você vai querer, não vai dar mais. Amém? E é assim que funciona. Aquilo que no seu maior aperto, aquilo estava presente. Se você tirar, não vai estar mais presente. Glória a Deus. É com sabedoria. Pastor, eu tenho um marido que é um perturbado na vida, mas você está orando por ele? Não, tem que orar, irmão. Você quer vencer as pessoas? Porque não é assim que funciona. Se fosse assim, irmão, os maiores valentões do mundo estavam vivos. Bati o pé, não é assim que funciona. Hoje você bate o pé para o ar, amanhã eu vou bater o pé para você. Aí você vai e diz, caramba, eu fiz desse jeito. Pois é, mas agora é coisa séria. Eu soube de um caso em Niterói. Camarada que estava entrando com a amante num hotel. E é aqueles hotéis sem garagem, que o cara entra, né? Aí é um corredor com várias portas. Quando ele subiu e meteu a chave na porta para abrir, a porta de lá abriu também. Quem saiu primeiro? A mulher dele. E ele também com a amante. E agora? E agora? Para falar o quê? Ele também. E aí? Então você tem que se separe. Não estou falando para separar da mulher, não. Se separa, seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. Amanieta ao demônio. A Bíblia diz que para você tomar os seus bens, você tem que amanietar o valente. Ele está roubando sua saúde, sua paz, não deixa você ser feliz. Qual a sua idade? Até hoje você não encontrou a paz? Eu vi a Anitta, cantora. Até parabéns, viu, Anitta? Gostei do que você falou. Ela disse assim, sobre riqueza. Ela disse, olha, eu conheço a vida da riqueza, mas não é isso que eu quero paz. O que adianta? Eu estou rico, mas não tenho paz. Eu isso, tenho aquilo, então eu quero experimentar a felicidade. Fama não é felicidade, dinheiro não é felicidade. Nada disso, é tão gostoso, irmão. Você come seu feijãozinho com arroz, ou feijão com farinha só, com ovo ou sem ovo, mas você tem paz. Você tem Deus na tua vida. Você é compreensivo. Você é compreensivo, você é perdoador, você é misericordioso. Você é uma pessoa que vai viver muito. Mas até hoje você bateu, apanhou pelo nada. Só perdeu. Fechou a mão onde devia abrir e abriu a mão onde não era para abrir. E aí? Que situação? Então nós temos que acordar. O Judas pensou que se ele continuasse daqueles beliscão lá financeiro, ele ia ser feliz. O espírito que usava ele para dar um calote em Jesus foi o mesmo que mandou ele se matar, e ele não teve voz para dizer não, está amarrado, não. Se matou ele. Quantos aí preparou a corda, botou o laço no pescoço e disse com Deus, hein? E meteu o pé no banquinho, jogou e não teve voz para dizer, está amarrado, eu não vou cumprir isso que você está mandando eu fazer, eu não vou tirar minha vida.
Você não teve voz para isso. Por quê? Porque você não anda com Deus. Tem que andar com Deus, não interessa o que vão falar de você. E outra coisa, quando você encontra a pessoa certa para te ensinar a verdade, o que vão caluniar essa pessoa, porque essa pessoa mexe muito no estoque do demônio. Está tirando pessoas da mão dele, e ele precisa calar essa pessoa ou fazer essa pessoa deixar de ser ouvida. O que aconteceu com Paulo, com Pedro, com Estevão? Estevão, então, tamparam o ouvido, porque Estevão falava a verdade. Não tem que parar de jeito. Você pode estar sendo um instrumento usado pelo demônio para mexer onde não deve. Vira inimigo de Deus, irmão. Entendeu isso? Aqui, vamos ver Atos, acho que é 7. Quando Estevão falou a verdade para eles, ele já vinha falando. Eles tamparam o ouvido cheio de ódio. Esse irmão, está arranjando um problema sério com Deus vivo. Olha aqui, Então nunca esqueça isso. Deus é misericordioso? É. Somos salvos pela graça? É. Mas o Judas morreu na época da graça. E aí? Estevão, olha aqui, quando eles tamparam o ouvido, quer ver? O Estevão falou assim, Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos 7, 51. Tá aqui. Diz assim: homens de dura serviço. Sabe o que é servir? Essa parte de trás aqui do pescoço. Você não baixa a cabeça para ninguém, nem para Deus. Homens de dura serviço. O que mais? Incircunciso de coração. Só tem coisa ruim. E incircunciso de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Sempre resistiu ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Claro que não é Deus. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anuncia a vinda do justo, do qual vós, que está amassadinho aqui, senhora, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Assim que Estevão viu, vocês foram traidores e homicidas. O que é o homicida? O que mata o homem.
né? Mas vós que recebeste a lei por ordem, recebeste a lei por onde, por ordenação dos anjos, e não guardastes. E ouvindo eles isso, o que aconteceu com eles? Enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, com muita raiva, por estar ouvindo a verdade. Que desgraçado, vou fazer. Irmão, ele disse: eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles fizeram o quê? Gritaram com grande voz. O que mais que eles fizeram? Taparam os ouvidos e o que mais? E arremeteram unânime contra ele. Esse desgraçado. Se você for uma pessoa verdadeira, tiver um bom testemunho, prega o que está correto, você é perseguido. Então, se você foi uma pá virada, sai, que nada, comigo é desse jeito, tal. Você é gente boa, você é sangue bom. Se você for da verdade, vão te detestar. Disseram que Jesus era endemoniado. O plano deles o tempo todo era matar Jesus. Tudo que Jesus passou, amanhã não, depois da manhã, né? Sexta-feira da paixão, dia da crucificação, né? Por que ele foi crucificado? Por que Jesus sofreu tanto? Qual foi a maldade que ele fez? Curar os enfermos? É isso? Libertar os atormentados de espírito? Essa foi a maldade? Dar salvação a um ladrão na cruz? Essa maldade? Ressuscitar mortos? Mandar o paralítico andar, o surdo ouvir, o mudo falar, o cego enxergar? Essa maldade? Te ensinar o caminho certo para você não sofrer? É essa a maldade de Jesus? Qual a maldade que eu faço aqui? Fala para mim. Abrir a Bíblia, te ensinar a verdade, ver que você está vivendo uma forma errada, eu querer te ensinar o caminho certo, para você durar mais um tempo, ser feliz, é isso? Você não viu xingar ninguém, você nunca viu dizer dos anos que você me conhece que eu bati em alguém. A calúnia você já ouviu, já disseram que eu bebo, já tive aqui 40 mulheres. O que mais? Pode até dizer que eu fumo, bebo, cheiro, que eu ando armado. Tempo que você me conhece, como é o nome da minha namorada da época? Qual é o nome dela? Minha noiva e minha esposa hoje. Tudo o contrário do que fala. E ela não aparece aqui comigo, porque ela que não quer, ela é meio tímida. Ela disse, neguinho, eu fico sem jeito, não sei o que. Às vezes que ela aparece, posso dar um recado? Pode. Aí ela vem dar o recado. Mas de aparecer. Trata como esposa, é isso que eu quero ensinar os homens. Trata a sua mulher como esposa. Mas pastor, disseram que isso antigamente era uma vagabunda, que era isso. Meu irmão, presta atenção. Tudo que Deus fez, chamou bom. Você está dizendo, os outros, coitado das pessoas que estão fazendo isso. Coitado das pessoas que estão fazendo isso. Essa mulher não serve para o meu filho. Irmão, não faça isso.
Cuidado. Ainda mais se for uma pessoa batizada. Pastor, mas está desviado. Você já viu em Levítico, as coisas consagradas a Deus não têm resgate. Quando uma pessoa desce as águas, que ela foi batizada, em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa pessoa perde a vida. A vida dela vai ficar escondida com Cristo em Deus. Vê lá Colossenses 3, não é isso? Mas pode, depois levanta a pessoa fala, a pessoa ora. Pois é, porque quando a pessoa sai da água, não é mais a vida dela, é Cristo nela ou nele. Por isso que Paulo diz: agora não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Agora é Jesus que está naquela pessoa. Mas eu não acredito. Bom, o problema é seu, eu acredito. Entendeu? Mas se bobear, o demônio dá um empurrãozinho para querer estar junto daquela pessoa. É onde tem hora que a pessoa fala umas besteiras. Vai tomar nisso, vai para isso, vai para aquilo. O demônio está usando as cordas vocais daquela pessoa. Mas quem mora ali é Jesus. Vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. O que é habitar? Morar, irmão. E Paulo foi claro: agora não sou eu, mas quem vivo. Cristo vive em mim. Quando Ananias foi lá enganar Pedro, Pedro disse o que para ele? Você não mentiu para o homem, mentiu para Deus. Quando Jesus teve um encontro com Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas era Jesus mesmo que ele perseguia? Não, eram os discípulos. E Jesus estava dentro de todos eles, irmão. Deu para você entender isso? Você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa digna de respeito, por mais pobre que você seja, ou mais rica que você seja. Você passou pelas águas? Passei. Jesus mora em você, meu irmão. Isso que é perigoso, qualquer ação contra você, que não é contra você, é contra Cristo. E a pessoa começa logo a sofrer. Por que Saul foi até a morte? Primeiro, o demônio manteve ele vivo. Saul não podia morrer, porque ele tinha família. E era através de Saul que o diabo ia atacar os filhos dele. E aconteceu. Mataram os 3 filhos de Saul. Depois é que o diabo tratou dele. Mataram os 10 filhos de Jó. Depois que o demônio tratou dele. Acorda, gente. Por que o diabo não atacou logo Jó de uma vez e ia fechar a porta? Não, deixa o Jó, que é através dele que a gente entra. É aquela ripa da cerca quebrada. Não, essa aí não, por aí que a gente está entrando. Porque a gente limpar tudo, aí sim. Acorda, gente. Amém, Jesus? Então, aqui conforme eu estava falando com vocês, em relação ao Estevão, a perseguição foi porque ele falava a verdade. Eu, quando estava no início da minha libertação, que o pastor falava em cachaça, eu disse: irmão, você me perdoa a maneira que eu vou falar, eu disse: não toco os cornos desse cara. Porque ele falava do que eu fazia. Entendeu? Eu ainda tinha lá os negocinhos em casa e tal. Tomava minhas cachaças, fiado, mas bebia lá no Renato. Olha essa barraquinha aqui, eu vou falar rapidinho. Bebia no Pelé, no Renato, Valquíria, Dona Tereza, Deuzedina, bebia no PID, bebia em Irani, Renato, lá na Pedreira, lá Armazém Suail, bebia no Zé Lobo, Laércio, no Botequim de Seu Agostinho,
bebia na barraca de Talim, barraca de Luiz Sato, a barraca de Valdemar, a barraca do Zezinho, na casa do Tanim. Estou esquecendo alguma barraca aqui lá no morro? Bebia no seu Elcio, seu Nelson. Todos esses lugares, os copos tinham a marca da minha boca. Aí vou para a igreja, pastor, irmão, que é bebida alcoólica, tu vai falar para a tua mãe. É o meu problema, irmão. Entendeu? Então, por isso que os pregadores, se tem algum pregador me ouvindo aí, aprenda isso. Não fale sobre o que a pessoa faz, você não tem nada a ver com isso. Você tem que pregar o Evangelho. O Evangelho ensina. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é uma luz. Que quando você recebe, ela te ilumina. Eu disse, meu Deus, eu estou errado. Sem ninguém falar. E você começa a lutar contra aquilo. Eu não devo fazer, não posso fazer. Entendeu como é que é? Mas enquanto ficar em cima, você é cachaceiro mesmo, maconheiro sem vergonha, irmão, você só vai irritar a pessoa. Jesus nunca chamou Judas de ladrão, seu safado, ladrão, traidor. Jesus nunca falou isso. Ele se matou ouvindo a verdade. Entendeu? Se matou ouvindo a verdade. O Pedro, Pedro, sabe onde Pedro se converteu? Depois da ressurreição de Jesus, você crê nisso? Lá em Atos 10, quando ele estava no terraço orando, e veio um lençol lá atado pelas 4 pontas, e uma voz do céu disse, Pedro, mata e come. E ele discutiu com Deus no terraço. Ele disse, Senhor, eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Quer dizer o que? Se o Senhor é, eu sou. Pegou pesado ali. E a voz disse segunda vez, não faças do comum que Deus purificou e acabou o assunto. Aí ele entendeu, tem gente que não gosta de branco, tem outro que não gosta de preto. E diz que é evangélico. Você pode ser evangélico, mas filho de Deus falta muito. Quanto você agredir as pessoas, seu cachaceiro safado, maconheiro sem vergonha, cheirador, aquilo é uma piranha. Quando você fizer isso, você está muito, mas muito, muito longe de Deus. Não faças do comum ao que Deus purificou. Sabe uma coisa? Nunca falaram isso, eu vou falar. Você viu um porco limpinho, e o outro está lá dentro da lama, irmão, que você só vê só o olho. Qual dos dois não é porco? Oi? Qual dos dois é porco, irmão? Só que um está sujo, mas dá para lavar, existe água, irmão. E aí? Tem 2 boi. Um está gordo, bonito, o outro está cheio de carrapato, mosca voando. Qual dos dois não é boi? Deu para você entender? Se você é de Deus, não interessa o que a pessoa faz, o que não faz, você vai orar sério, diabo. Aquele lá é meu irmão, é minha irmã, ou é minha mulher, ou é meu marido, você não vai mais usar. Eu estou te proibindo em nome de Jesus. É isso, irmão. Amém? Glória a Deus. É desse jeito. Outra coisa que eu vou te chamar a atenção. Está escrito assim: deixará o homem pai e mãe, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a quem? A sua mulher. Quando um homem casa, ou juntou, sei lá como é que ele fez, se ele ficar morando com a mãe, vai ter problema.
Se ele arrumou uma mulher, é porque ele está em condição de manter, né, irmão? Eu, antes de casar, minha sogra queria que eu morasse com ela, uma kitnet em cima. Aí eu olhei para a Jeane e falei, aí, Jeane, porque dá certo não. Ela era uma benção, graças a Deus. Algumas coisinhas, ela, Mota, me perdoa, você é tão gentil comigo, tão legal, e eu não enxergava isso, mas hoje eu estou enxergando. Não esquenta com isso não, está perdoado, eu estou aqui para te ajudar, e ajudei muito ela, sem nem nada no meu coração. O Senhor disse, você amar seu inimigo, tem que aprender isso. Mas se eu fosse morar lá, ia dar problema. Então, às vezes, o camarada da casa quer morar com... Não, vou lá para minha casa lá, vou morar com minha mãe, eu vou morar com... Não dá certo, irmão. Mas eu não estou em condição de pagar um aluguel. Você nunca tentou? Tentar, irmão, tem que se programar. Tem que se programar. Então, eu fui, casei com a gerente, foi morar lá em cima no pico, no morro lá. Aqui é um quintal grandão, com garagem, lá é diferente, mas eu casei. Agora eu tenho que pensar em mim. Tem que pensar em nós dois. E começamos a batalha. Até que, vamos morar lá embaixo, vamos orar a Deus para pedir uma casa. Aí oramos a Deus, pediu uma casa, Deus deu a casa no mesmo valor. Com quintal, bem... independente. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou mentindo? O que diz a Bíblia? Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á quem? A sua mulher. Tem que deixar. Não é abandonar, desonrar, mas tem que deixar. Senão não funciona. Entendeu? Ele fica lá, ela já está na casa da mãe dela mesmo, daqui a um pouco ele tem outra aí. E vice-versa. A filha, daqui a pouco largou. Deixa aí com a mamãe aí que a gente ouve. Está tudo errado. Tudo errado. Tem que separar, nem morar com a sogra, o homem nem mora com a sogra dele, nem ela mora com a sogra dela. Isso tem que ser independente. Mamãe, quero ver minha filha, eu vou lá na casa dela visitar ela, ou ela vai vir aqui me visitar, senão não funciona, você vai ter problema. A palavra de Deus ensina isso, ou eu estou errado. Deixará, de repente eu li isso em outro livro, não é na Bíblia. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á. Tem um homem que deixa pai e mãe e vai morar sozinho, daqui a pouco ele está com uma dor de cabeça tremenda. Ele só pode deixar pai e mãe depois que ele casar. Amém? Então diz mais aqui. No versículo 59 aí de Atos 7. E o que eles fizeram com ele? Apedrejaram Estevão. Que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas ele não pecou. Disse: Senhor Jesus, desça fogo, mata essas pragas. Não. Recebe o meu espírito. E pondo de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, o espírito dele foi. E Deus está só de olho em Saulo, é só. Chegou a tua vez. Os outros se falam, não sei o que aconteceu. Mas o Saulo, o Senhor olhou para ele. Esse cabra ainda se arrepende. Foi lá. Saulo, Saulo. Ele: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
O que é recalcitrar? Teimar. O que é aguilhões? Ferrado. Ferrão de abelha, maribondo, escorpião. Se você continuar vivendo assim, Saulo, só vai se ferrar. O que o senhor quer que eu faça? Vai lá em tal lugar que vão dizer a você o que tem que se fazer. E mudou e tornou-se o apóstolo Paulo. Às vezes você vem vivendo assim há muitos anos, você só tomou ferrada, né? Se continuar, vai tomar muito mais. Glória a Deus! Então vamos orar em nome de Jesus, que Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor. Ele não te chamou para sofrer. Mas a Bíblia fala de tribulação. Deus não te chamou para ser atribulado. Deus te chamou para ser uma bênção, para ser testemunha dele, tá? E você, homem, trata bem sua esposa, cuidado com isso. E homem, trata bem, a mulher trata bem o seu marido, em nome de Jesus. Glória a Deus, Biraci. Glória a Deus. É desse jeito. Glória a Deus. Vem para cá, vamos fazer aqui a nossa prece em nome de Jesus. E glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Esta é a quarta-feira da limpeza do coração, a limpeza da alma, a limpeza do espírito, Pai. Senhor, quantos que dizem, eu sou muito azarado, eu sou muito azarada. Não é azarado nem azarado. É que o Senhor Deus disse, eu sou o Senhor e não mudo. Se Ele diz que tudo que o homem plantar, isto também se fará, então o que você chama de azar é você colhendo o que você plantou. Para de plantar o errado, que você vai colher coisa certa. Planta as coisas certas. Deixam de chamar de bobo, palhaço, otário, sei lá mais o que. Permanece na palavra. Muitas das vezes que te aconselham não estão com Deus. Não tem igreja, não tem pastor. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos na mesma cova. Meu Deus, ajuda essas pessoas. Abra os olhos do entendimento de cada uma delas. Como até por mim mesmo eu peço que cada dia o Senhor me dê sabedoria, me faça enxergar a tua verdade, me dê habilidade para vencer as questões e ensinar as pessoas a vencerem também. Livra esses que me ouvem, que me assistem, em algum lugar, Pai. E eu, em nome de Jesus, eu uso aqui o seu poder. Estou amanietando ao diabo e mandando ele sair de dentro dessa pessoa que está orando comigo agora. Você está ouvindo a minha voz. Eu não estou te pedindo nenhum favor. Eu estou mandando você sair dessa pessoa. E leva a sua dor, a sua inflamação, infecção. Leva essa dor do meio do peito aí dessa pessoa. Leva esse medo, essa ansiedade. Leva agora esse receio. E não volte mais nessa vida. Leva seu desespero. Esse caminho que você está ensinando essa pessoa é só para você poder pegar essa pessoa de jeito. Eu estou mandando você sair dessa pessoa agora. Em nome de Senhor Jesus. Meu Deus, abraça esse homem, Pai. Abraça esta mulher. Abraça esses filhos, as filhas. Abraça esse casal, Pai. Ensina eles a se respeitarem. Em nome de Jesus. Agora, meu Deus, eu tenho aqui um recipiente com líquido que eu peço ao Senhor para transformar no teu sangue, onde as pessoas vão mergulhar ali o coração e vão lavar, e o mal tem que sair daquele coração que está sendo rebelde, está sendo perverso. Meu Deus, que o mal saia daquele coração no momento que a pessoa estiver ali lavando. Agora, Senhor, em nome de Jesus,
eu te peço, se alguém trouxe alguma ajuda, dízimo, oferta, recebe deles, também é uma semente. Eles estão plantando, com certeza irão colher. Em nome de Jesus. E cobre esse povo com teu manto de justiça. Leve em paz, em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém. Glória a Deus. Pode lavar seu coraçãozinho. Deus abençoe.